Agora é o momento da reflexão bíblica através do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, escrito pelo pastor Joel Estevanato. O Manual Apacentai o Pequeno Rebanho norteia semanas temáticas para dezenas de igrejas no Brasil. Também orienta a realização das reuniões de grupos pequenos no modelo Gêmeos. Ainda, o Apacentai o Pequeno Rebanho fornece uma reflexão diária da temática de cada semana do ano. Seja bem-vindo ao crescimento espiritual promovido pelo Manual Apacentai o Pequeno Rebanho. Estamos na semana 13 do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, volume 4, que norteia as reuniões de grupos pequenos no modelo Gêmeos. Nessa semana, estamos refletindo sobre o seguinte tema: as valas serão cheias de água. Hoje é sábado e nós vamos ler o texto em Lucas, capítulo 18, versículo 38 a 42. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. A fé é corajosa, persistente, inconveniente e objetiva. Portanto, não é de se admirar que aquele que possui fé seja corajoso, persistente, inconveniente e objetivo. Quando você encontrar alguém assim, antes de chegar a qualquer conclusão sobre tal pessoa, considere que ela pode ser assim por causa da fé que possui. Queridos, ter fé é algo sublime. Gente que tem fé é gente que tem uma outra leitura da vida. Gente que tem fé, gente que tem muita fé, gente que a fé está incutida nele, é gente que se porta diferente, é gente diferenciada, não tem jeito. Na multidão você vê todo mundo preocupado com o dia do amanhã. Na multidão você vê todo mundo focado em ganhar, para ter, para poder se manter. Na multidão você vê pessoas com atitudes iguais, todo mundo com o mesmo pensamento. Mas quando a gente se depara com pessoas que têm fé, elas vêm na contramão. Elas são diferentes. As pessoas estão olhando para ela, às vezes algo não está dando certo numa visão ótica de quem está de fora, mas ela continua persistindo porque ela acredita que Deus pode mudar a situação. Às vezes Deus disse para ela: faz tal coisa. Conheço gente que chegou num patamar, uma empresa, lutou a vida toda para ter uma empresa grande, num lugar, e quando ela alcançou, ela simplesmente teve convicção que ela tinha que deixar ali e ir para outro lugar. Conheço pastores, conheço líderes, pessoas que inexplicavelmente chegaram e fizeram. O pastor Joel é um deles. A gente conhece a história dele, que ele estava em Presidente Prudente e Deus falou para ele: vem aqui para o Mandaqui. E o restante da história nós sabemos. Ele veio para cá, não tinha nada acertado, mas ele tinha fé porque ele sabia com quem ele estava falando, e quem estava falando com ele: Jesus Cristo. Você sabe com quem você tem tratado? Quem tem cuidado da sua vida? Quem tem direcionado você? Quem tem guiado os seus passos? Essa é uma pergunta que você deve fazer para si mesmo todas as manhãs. Quando o sol bate na nossa janela, é fidelidade de Deus. Quando o sol bate na nossa janela, é o amor de Deus que não se esquece de nós em nenhum momento da nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você: fé é persistência, fé é ser chato, fé é ter objetividade. É isso que você sempre deve ter, sempre deve buscar. Sabe por quê? Porque fé é conexão com o divino. Fé é uma linguagem que poucos têm, poucos entendem. Mas aqueles que têm e aqueles que entendem são pessoas diferenciadas, que até quando elas morrem, as suas obras continuam vivas. Até quando essas pessoas se vão,
aquilo que elas fizeram não morre. Eu poderia falar de George Miller, que cuidava de um orfanato, poderia falar do Charles Spurgeon, poderia falar de tantos outros heróis da fé, poderia falar de Jonathan Edwards, poderia falar do missionário Manuel de Melo, poderia falar de tantas pessoas, mas eu quero falar de você. E eu quero dizer para você, Deus quer usar você, fazer grandes coisas com você. Só basta uma coisa: acredite piamente, seja persistente, tenha objetividade e seja chato. Chato no sentido de não abandonar, não largar. Seja disciplinado, tenha um foco e corra atrás dele. Deus te abençoe. Pastor Paulo Martins, da Igreja O Brasil para Cristo do Mandaqui. Excelente sábado para você.